Aí, gente boa de Deus, certamente você já recebeu algum convite para você participar de alguma coisa que tem a ver com a religião. E a religião, ou essas coisas religiosas, as pessoas sempre nos convidam para a gente participar, para a gente ir, para a gente frequentar uma reunião. Esses convites, eles são sempre muito bem intencionados, mas eles são muito diferentes dos convites que Jesus nos faz. Os convites de Jesus são profundamente diferentes desses que as pessoas nos fazem para frequentar esses lugares e esses espaços religiosos. Na Bíblia há muitas histórias a respeito de convites que foram feitos por Jesus. Mas há uma história que está no Evangelho de Lucas que é muito significativa e muito importante. Uma determinada pessoa, um jovem provavelmente, se aproximou de Jesus e disse assim para Jesus: onde quer que tu fores, eu irei contigo. E Jesus olhou para ele e disse assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Um convite, nesse caso, foi feito por um jovem para Jesus, se oferecendo para segui-lo. Se fosse nos nossos dias, qualquer religioso, qualquer sacerdote, qualquer pastor aceitaria essa proposta desse jovem. Mas Jesus, por conhecer o coração humano e por saber o que as pessoas pretendem quando se oferecem para segui-lo, ele resolveu lhes mostrar qual era o caminho que ele deveria enfrentar caso desejasse de fato seguir a Jesus. Com Jesus é assim. Os caminhos e os convites dele são sempre para que a pessoa conheça e saiba quais são as dificuldades que elas vão ter que enfrentar. Jesus não ofereceu solução milagrosa, não ofereceu solução para os seus recursos financeiros, não ofereceu cura, não ofereceu nada. Naquela época, e naquele momento da vida de Jesus, era muito prazeroso seguir Jesus. Dava status, estava na moda, mas Jesus, por conhecer o nosso coração, ele sempre quer nos dizer quais são os caminhos que nós vamos enfrentar quando nós de fato queremos segui-lo. O segundo, foi Jesus quem fez o convite. Jesus, sendo um moço, pediu para que ele o seguisse. Ele disse: Senhor, agora eu não posso, eu tenho que enterrar os meus pais. Primeiro eu tenho que enterrar os meus pais. E esse é o convite de Jesus. Então para ele foi dito assim para ele: você não pode ficar para enterrar os seus pais, porque para mim, quando eu convido alguém, não pode ter primeiro. Não pode ser primeiro a esposa, primeiro o amigo, primeiro a família, primeiro qualquer outra coisa. Para Jesus, ele é o primeiro e ele deve ocupar o nosso coração. Jesus convidou um terceiro e esse disse que ele tinha que ver a propriedade que ele havia comprado. E Jesus disse para ele: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode haver essa possibilidade de alguém ir e ficar olhando para trás e buscando outras coisas. Quando a gente se afirma para seguir Jesus, a gente deve de fato olhar para ele e segui-lo de verdade. Os convites de Jesus, eles são convites de um compromisso que você deve ter com Deus e com ele. E ele ocupa o primeiro lugar. É por esta razão que eu estou aqui para lhe dizer que se ele te convidar, você não precisa ter medo. Você pode ir, que ele vai garantir para você o seguinte: primeiro, ele vai garantir que ele deu a vida por você. E em segundo lugar, ele garante que ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Eu quero te convidar para você ir para Jesus, para você buscá-lo e desejá-lo ter na sua vida. Um abraço, a gente se vê por aí.